Bom dia. Né? Nós estamos fazendo um testezinho aqui. Você é contratado aí pelo canal de televisão, então a gente tem que testar isso, tá? Brincadeira. Bom, em primeiro lugar, nós agradecemos o convite novamente pela direção dessa casa de estarmos aqui, tá? E eu sempre falo que o evangelho que nós fazemos é para quem fala. É uma forma da gente redescobrir, relembrar, redirecionar alguns itens que nós ainda persistimos em fazer. Tá? Agradeço vocês terem saído da casa de vocês, essa manhãzinha mais friazinha, né? Um ventinho, mas a natureza faz parte, né? Na época do inverno está aí e a gente compreende. E agradeço também os nossos irmãos desencarnados, porque o evidente sabe quanto que estão aqui, que foram permitidos até vir essa casa de oração como forma de negar o ensinamento, porque o ensino, o trabalho, o reconhecimento, a vontade de fazer não é só do encarnado, é do desencarnado, que a gente também tem uma evolução espiritual a ser cumprida. Tá? E a gente escolher no Evangelho, a ser feito, qualquer casa espírita, não é fácil. E a escolha deste, agradeço também a espiritualidade tão maravilhosa, que já foi falado tanto no vídeo, como na oração inicial. O que é? Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10, que é aquele bem-aventurado os mansos e pacíficos. E nós hoje precisamos muito ser mansos, sermos pacíficos. Nós estamos, nós estamos assim, engajados num meio, num sistema de uma brutalidade, de uma falta de respeito, de uma falta de cortesia em todos os aspectos. Tá? Esse Evangelho, a ideia é o seguinte: segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado em empregar esforços para se corrigir os defeitos em que de boa vontade se comprasse, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Vocês viram no vídeo, no início, o rapaz fazendo aquela prece. Todo afobado, todo. Quem estava do lado orientou de forma diferente. Na mensagem que a moça leu, também a gente precisa mudar. O que nós carregamos nesta encarnação ainda? Os velhos hábitos que trouxemos do passado e ainda acrescentamos hábitos que não são favoráveis à nossa evolução. Vou contar uma historinha para vocês entenderem. Esse espaço físico, vamos supor que a gente fizesse uma parede no meio para separar esse espaço, formaria duas salas. Tá? Uma sala nós vamos chamar assim. Ela tem uma claridade, ela tem uma luz natural, ela tem os vitores e tem a luz artificial. A sala, vamos supor que eu estou aqui, é escura. Não tem lâmpada, não tem claridade nenhuma. A sala que vocês estão, vamos chamar sala de claridade, de luz. Essa que eu estou, eu me chamo de escuridão, de trevas. Mas, se eu abrir um buraquinho aqui entre a parede, outro buraquinho ali, um vitrozinho pequenininho aqui, o que vai acontecer? A luminosidade de lá vem um pouco para cá. Eu já não estou tanto na escuridão. Ok? Aí a gente fala assim, a partir do momento que esta sala que tem tanta luz passou alguma claridade para a sala escura, ela perdeu a potência dela, ela perdeu a quantidade de claridade que ela tem? Não. O que essa historinha nos remete? Nós,
que ainda estamos na escuridão sobre vários aspectos de sentimentos na questão da moralidade do Evangelho do Cristo nos fala. Para a gente reformar, ou a gente aumentar essa claridade, para nós, enquanto espírito, dói, é sofrido. A gente chora, fala que não vai fazer, que não dá conta. Faz parte daquele estágio evolutivo que ainda permanecemos. Tá? Agora, a educação, no que se refere aos nossos sentimentos, como eu disse, ele é doloroso, mas a gente tem que começar a pegar certos itens. Por exemplo, vamos renunciar àqueles velhos hábitos, vamos fazer a prece de forma de que fosse obrigado, assim, obrigado, senhor. A gente já começa a limpar. Nós vamos tirar aquela tristeza de abandono que nós ainda carregamos, que nós somos inúteis, não servimos para nada. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui no plano Terra. Não é bem assim que funciona. Nós tivemos um plano reencarnatório, nós somos assistidos pela espiritualidade em todos os aspectos, só que ainda nós não percebemos. Por exemplo, quem acordou hoje fez pelo menos obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Sim. Quem deu bom dia para o anjo de guarda? Pai, eu vou a Socorro, vou a Serra Negra, eu presido em Socorro. Vou fazer um trabalho que foi me ofertado. Me conduz para eu chegar a Jesus. Que a espiritualidade amiga me acompanha. Só que eu tenho que permitir tudo isso. Tá? A gente precisa também eliminar aqueles pensamentos negativos, que nada vai dar certo. Tudo comigo dá errado. A cabezinha dá tudo certo. Vamos tirar isso da cabeça. Tá? Nós precisamos tirar essa raiva, essa cólera, essa falta de respeito, esse desamor. E aumentar o quê? A perseverança, o respeito, a vontade de querer mudar, a vontade de colocar esse amor incondicional para cada um de nós. E nesse sentido é que nós vamos começar a mudar os velhos hábitos que ainda temos e colocar novos. E esses novos, eles são diários. Porque cada dia acontece, de minuto a minuto na nossa vida, itens que são necessários para nosso aprimoramento. E a gente vai mudando de acordo com aquilo que vai nos apresentando. Tá? Agora, muitas pessoas falam assim, eu sou amorosa, eu faço a caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, mas faz. Mas tem uma frustração dentro dela, não se conforma com vários itens, se sente assim, sempre para baixo. Por quê? Será que isso acontece? Esses velhos hábitos que a gente fala, vamos chamar de quê? Vícios que nós temos. Em primeiro lugar, que vícios, a gente tem que abrir a nossa mente no sentido mais amplo. Vício não é só o que a gente vê, o sexo, a droga, a comida. Não. É aquela subjugação, aquela compulsão de não mudar as nossas atitudes. Por exemplo, qual é a primeira escola que nós temos que quando reencarnamos? Qual é a primeira escola? Família. E lá está. Pessoas de diferentes graus evolutivos. Lá se encontram os nossos afetos e desafetos, e nós pelo meio, nós não somos melhor que ninguém. Está lá. Certo? É na família. E no nosso convívio social é que nós vamos começar a mudar esses velhos hábitos. Tá? Quando nós estamos reencarnando, nós somos assim, claro, dependentes de um pai e de uma mãe.
cuidado, carinho, levar no médico, enfim, todo o aparato que se faz necessário para a gente caminhar. Por isso que a gente fala, em primeiro lugar, a missão de um pai e de uma mãe não é brincadeira. Porque já está tudo programado até antes da gente chegar. Você mora no Nordeste e o outro mora aqui em Serra Negra. Se encontrarem a árvore ainda não é casado. Porque a família, todos nós, é uma evolução. E cada um tem a sua intensidade de luz, né? A comparações de várias pessoas que é da família nunca vai ter a mesma luz. E essa consequência vem da família. Gera conflito. Como é que faz para ser, porque a evolução, a retornar a ser um espírito interiorizado, que nós vemos como interiorizado, que nós temos que fazer de novo para fazer uma nova tarefa, né? Essa nova tarefa tem um parâmetro, tem uma determinada condições de cada um. Tem um objetivo para todos, né? Para todo mundo, né? E qual delas? Qual é o objetivo nosso? Não, qual delas? Não, a evolução de cada um. Cada um, de acordo com o grau evolutivo que ele tem, ele vai mudar. Cada um tem uma diferença. Claro! Nós somos aqui, nós estamos todos aqui. Cada um nível. Eu que estou falando aqui, eu não sou melhor do que vocês. Muito pelo contrário, talvez mais vivedora. Eu tenho que conversar, aprender e aplicar aquilo que eu não fiz e não faço agora. Tá? Então ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então dentro da família, com esses conflitos existentes, aí onde entra o grande aprendizado do Cristo, o amor. Tolerância. Porque conviver não é fácil. Só que a gente nunca acha que a gente que é o desequilibrado. É o outro. É o marido, é a esposa, é o filho do meio, é o filho mais velho. Aquele me dá um trabalho danado. Mas eu, que sou a mãe, eu sou poderosa. Eu não tenho nada para meu filho. Não. Está todo mundo no mesmo pacote, seguindo o quê? Uma evolução. Então, senhor, a gente precisa, primeiro, aceitar a família que temos. Segundo, aceitar os membros em grau evolutivo, inclusive você aprender com o outro. A gente não faz. A gente julga. A gente critica. Não é assim? Então, e é fácil? Claro que não. Você tem seu amor. Nós temos uma doutrina espírita. Quem é que estuda o Evangelho? Quem é que lê uma coisa? Quem aplica o ensinamento daquilo que foi estudado? É outra coisa. Cada dia que você lê esse item do Evangelho que eu estou falando, você vai ter uma conotação diferente. Porque aquilo que você não teve hoje, amanhã você vai conseguir ver, puxa vida. Dessa forma que eu tenho que verificar e fazer. E aplicar. Não adianta só ler. Isso não é só evangelho. Qualquer conhecimento que a gente tem durante o período. Vou falar que nós hoje estamos encarnados, tá? Aplica. A gente vai na escola para quê? Estuda matemática para quê? Estuda português para quê? Para nada. Não. Tem uma aplicabilidade na nossa vida, tá? Nós precisamos, nesse outro sentido, fomos criados pelo pai e pela mãe, que também estão numa experiência evolutiva diferente, também trazendo um grande aprendizado para eles, nos protegem demais. Carregam no colo tudo. E muitas das vezes criamos os nossos filhos desajustados mais para frente. E vai perceber mais para frente. Mais tarde, quem noiou você? Um adulto também, oscilante, inseguro, envergonhado, medroso. Você já está meio desequilibrado, você já veio de lá com N problemas. E pega todo mundo
assim, entre tapas e beijos, ora, você quer que você fique ajustado um pouco. Você precisa ter muito ajuste. Não é fácil. Tá? É a mesma coisa a gente achar que nós, como eu disse, nós somos melhores. Eu, na minha família, sou a número 1. Sou poderosa. Não existe isso. Lembre-se que nós somos espíritos únicos, vivendo uma nova etapa de experiência, ou seja, estamos encarnados. E vamos levar, retornarmos à prata espiritual, o que somos. A mala recheada de coisa boa, ou a mala recheada de coisas ruins, ou recheada mais ou menos. Você não sabe nem como carregar a mala, que às vezes está até sem alça e é de papelão molhado. Como é que você vai carregar? Complicado, gente. Então, a oportunidade de uma reencarnação, ela é, sim, primordial para o espírito, visando a nossa saúde espiritual aqui hoje. E vamos continuar com essa saúde lá. Os irmãos desencarnados que aqui se encontram estão pedindo uma oportunidade para vir para cá. Estão se preparando. E essa oportunidade será dada quando? Não sei. Eu não sou disso. Não sei nada. Tá? Mas a oportunidade. Pediram para vir aqui nessa casa de oração. Para ouvir a mensagem hoje. Tá? Então a gente se impõe nesse sentido. E como eu falei que a gente tem muitos vícios, um vício que é fácil da gente ver, por exemplo, vício da bebida. A gente vê na rua, infelizmente, o nosso irmão alcoolizado, a gente vai no mercado, tem bebida que eu não sei nem que era para que é. Vai lá para vender. Aí é proibido vender para menor de 18 anos, mas todo mundo leva para casa. Tá? O vício do cigarro, o vício do sexo desenfreado, com N problemas, que culmina muitas vezes em abortos, culminam com várias situações, mais débitos que nós estamos pondo nos nossos velhos hábitos. Tá? Aí a gente fala assim, e da comida? Hoje é domingo, né? Hoje vamos comer bem, amanhã a Carlota vai comer o resto do dia, vai comer pouco, porque ela vai fazer um regime. Aí chega amanhã, eu falo, nossa, essa comida aqui está pouca. Vamos fazer mais uns 3 ovos, vamos fazer mais não sei o quê, não como. Essa ânsia. Não estou dizendo que nós não temos que nos alimentar, porque o corpo físico precisa do alimento para sobreviver. Mas a gente tem que tirar essa compulsão e não deixar o regime para o mês que vem, que agora é frio, tem as quadrilhas, tem as quermesses, eu vou lá. Pode ir. Ah, eu quero até tomar um quentão, eu gosto. Come. Eu quero comer uma pipoca? Coma. Mas não é 1 quilo de pipoca, não é 5 pizzas na noite. Vai parar no hospital. Aí depois, coitado, o corpo faz mal, eu não sirvo para isso. A gente não se observa quanto a esses vícios. E esses vícios, eles são visíveis para nós, a gente percebe. E aqueles vícios que a gente não dá conta de perceber e nem sabe que tem, porque todos nós temos, ou um ou outro, mais ou menor com intensidade. Em primeiro lugar, nós chamamos isso de vícios graves. Tem gente que fala descontroladamente, não deixa você falar. Só ele fala, só ele sabe, só ele viu. Mas ele mesmo não acha, ele nem percebe que ele está falando. Para ele está normal. E aquele que mente? Tem irmãos nossos, assim, que mente descaradamente. Você está escrito assim, mentira. Mas ele acha que é verdade. Ele não consegue se aperceber daquilo que ele está fazendo. Tá? E aquele que vocês conhecem, que lamenta de tudo. Como dizia minha avó, pode dar ouro em pó que não está satisfeito, pelo lado material. Eu pintei minha casa de amarelo, e pintei mesmo, mês passado. Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas eu não estou mudando essa cor. A gente não
tem assim essa compulsão de lamentar de tudo. Hoje eu não vou estudar na casa espírita, hoje eu não vou lá ver o evangelho, está muito frio. Vai se falar assim, ó, vai ter um churrasco daqui a pouco. Lá na beira do lago, você está contado no meu cenário. Então a gente precisa começar a tirar esses vícios, que nós chamamos de velhos hábitos. Um outro que a gente precisa ter, eu estou olhando para a minha amiga porque ela sabe o que eu vou falar. A gente gasta desnecessariamente. Está em promoção. Tem a promoção para quê? Eu não sei. A gente enche o carrinho. Aí você olha assim. Porque não tem promoção. Isso. A gente compra tudo. Vai na feirinha, vai no celular. Eu vou, um dia eu vou usar essa blusa. Só Deus sabe quando. Eu vou comprar 3 sabões. Mas não isso. Aí nós somos a Bragança Paulista, passamos no mercado, estava em promoção aquele lombo líquido. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas por que você está pegando 3? Por quê? Vou levar só 2, mas já estamos melhorando, só vou levar 2. Isso porque nós somos viúvas sozinhas. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, vamos levar só 2 que nós podemos precisar. Nem pensando no outro. Não, porque talvez você faltar com o outro que vai lá no mercado comprar. A gente tem esse vício, não se percebe. Aí depois vence tudo, joga na lata do lixo. Quando vai fazer a limpeza das roupas, achar ruim. Ah, não, essa serve, essa não serve. Não, essa aqui para o ano que vem serve. Eu nem usei, ó. A gente tem esse grande vício. Agora, tem um vício que ninguém de nós fazemos. É criticar e julgar o outro. A gente não faz. Pouco. A gente faz bastante. Nós temos esse velho vício de julgar ou criticar o nosso semelhante. Tá? Em todos os aspectos. Todos. Os móveis dela não prestam, o sofá melhor, o carro que o vizinho tem. Nossa, andar com aquele carro porcaria, o melhor. Nossa, fulano falou isso. Nossa, eu devia ter falado, devia ficar com a boca fechada. Esse vício nós temos é muito. Precisamos, ó, baixar nossa bola. Entender tudo isso não. Tá? Aí a gente fala assim. Uma coisa importante. Tem vício, daí já é cultura, um homem principalmente, de trabalhar que nem um louco. Porque é ele que vai sustentar o lar, é ele que vai pagar o aluguel, ele isso, ele faz, tudo bem. Trabalhar, tá. Mas ele se esquece do grande probleminha dentro. Ele não vive para caminhar. Ele não acompanha o filho crescer. Ele não conversa com a esposa. O que você fez de almoço hoje? Nossa, esse almoço está bom. Isso não serve. Ele, quando ele vai ver, ele está aposentado, já está doente, com artrose, não sei o quê, ele passou a vida e não se apercebeu. É a mesma coisa nós, mulheres Maria Loucas. É sempre com a vassoura na mão e limpa a casa todo dia, toda hora, todo minuto. Não se programa. Não vive para ela. Não vive para sentar e ouvir uma música. Não vive para conversar com o filho como se deve. Escutar. Não vive para tomar um café, nem que for sozinho. Um café gostoso. A gente precisa dar um tempo para a gente. Não que uma limpeza de um lar não seja necessária. É programação. Agora, pegando o gancho que esse senhor falou, como é que nós vamos tirar esses velhos hábitos, né? É difícil? É. Doloroso? É. Pode. Pode. Depende de quem? De nós. Se nós estamos numa doutrina, que o Evangelho do Cristo tem lá 28 senhas, sendo a última só de oração, tem 27 capítulos, que nos traz muito aprendizado e muita reflexão. É o primeiro, aplicar o Evangelho do Cristo, para que nós
possamos ser espíritos mansos e pacíficos, para que a gente possa suportar um pouco mais a carga em termos de uma reencarnação. Porque muitas das vezes nós atropelamos muito mais do que ela é tão pesada assim. Nós dificultamos muito mais o nosso caminhar. Tá? Nós precisamos aguçar dentro de nós e perguntar assim: quem sou eu? O que eu estou fazendo na minha reencarnação? Que espírito é esse que eu sou? O físico eu sei, esse corpício lindo aqui, agora ele na terra. O que eu fiz? Que espírito sou eu? Que oportunidade é essa que Deus, nosso Pai, nos deu para mais um aprendizado? E eu estou jogando pela janela certas atitudes, certos momentos que não são convenientes. Tá? Nós precisamos deixar de ser bonzinhos. Deus falando isso no carro. Eu vou ser bonzinho com fulano, porque bonzinho, assim, é mais cômodo, e ele não fica com raiva de mim. A gente tem que ser bom, não é bonzinho. Bom, mediante o ensinamento de Cristo. E quando a gente recebe um não de qualquer espécie, o filho fala assim: mãe, hoje eu vou sair, eu vou para tal lugar. Vai não. Nós. Aí começa. Porque o não desagradou a você. Mas o não é resposta. A vida nossa tem muito mais não do que sim. Se a gente for ver. Tá? E o sim, às vezes a gente permite por conveniência nossa. O não é resposta. Hoje você não vai sair, filho, que eu preciso disso, você não está bem, quer ficar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer. Você não vai sair, você não vai, não. Assim. Tá? Mesma coisa entre tapas e beijos, marido e mulher. Hoje agora está na moda, né? Quando fala que o relacionamento não dá certo, eu mato você, mas eu não é de ninguém, mas eu vou matar você. E matar. Não tem noção do quanto está agregando na sua carga reencarnatória esse item assim de menosprezo, de achar que não tem uma vida continua, de um outro lado, não tem noção. Nós precisamos começar dentro da família nossa com respeito. Essa convivência tem que ser o mais saudável possível. Lá é o nosso afeto e desafeto, entre tapas e beijos. Lá está o nosso grande aprendizado. Ninguém veio de graça. Ninguém escolheu a família de graça. Ninguém. Planejamento. Aí depois, quando desencarna, nós que trabalhamos mediunicamente falando, tem os nossos irmãozinhos para nos comunicar o quanto de tempo se prepara. Está em tempo lá em cima de recomeçar? Vai recomeçar. E tem aqueles nossos irmãos aqui na Terra, até espíritas, tá? Que se dizem, tá? Vamos deixar para a encarnação seguinte, que nessa eu não dou conta. Bem, é o direito dele. Por natureza, nós fomos criados simples e ignorantes, dotados de uma inteligência e com livre-arbítrio. Só que nós vamos atrasar um pouquinho mais a nossa trajetória evolutiva. Deus não impõe nada para ninguém. Deus não culpa ninguém de nada, muito pelo contrário. Deus e a sua galera, vamos falar assim, de espíritos superiores, começando por Jesus, nosso mestre, nos acolhe, nos abraça, nos acalma no desespero. Tá? De repente a gente fica tão nervoso com qualquer item, depois que a gente se acalma, nossa, eu berrei, ele tem pra quê? Eles lá em cima estão nos ajudando. Tá? Nós precisamos ter dentro de nós sempre um pensamento positivo. Deixar essa negatividade do lado.
já é um parâmetro, um item muito importante para um novo hábito. Tá? Nós precisamos acreditar que não estamos só. Estamos cercados de uma espiritualidade maravilhosa. Mesmo durante ou depois da nossa reencarnação. Aí entra o livre-arbítrio. Sabemos que tudo que escolhemos, ou de bom ou de ruim, tem uma consequência. Vai fazer o quê? E Deus não te julgou, não. Você vai ser cobrado pela sua própria consciência, isso mais tarde. Tá? Por isso que a gente fala que uma educação moral é dolorosa. Só que, para que nós possamos ter essa educação moral, eu preciso, em primeiro lugar, querer. Segundo, trabalhar. Terceiro, se esforçar. Quarto, disciplina. Quinto, responsabilidade. Sexto, fazer. Sétimo, boa vontade. 8, servir. 9, amar. E assim vai indo. Por isso que o trajeto no mundo é uma sequência de itens que nós temos que nos reformular. Nada é fácil por aí. Vamos parar com essa? Fulano tem mais ou fulano tem menos do que eu? Todo mundo tem aquilo que merece e vai trabalhar de acordo com aquilo que tem. Se não fez, a responsabilidade é de cada um. Tá? A gente precisa ter perseverança. Nós precisamos acostumar a ser mansos, pacíficos na nossa jornada. Se a gente não fizer assim, vamos ter tropeços a mais no nosso caminho. Tá? Vamos deixar aquela luzinha que vai entrar nessa sala escura que ainda somos nós, que talvez hoje temos uma festinha de nada. Vamos entrar no buraquinho dessa claridade. Vamos pôr uma janelinha, vamos pôr um vitrô, vamos escancarar aquela porta. E vamos abraçar tudo isso que nos traz para um novo caminhar, uma nova atitude. Tá? E nós precisamos entender que nós somos assim. Por quê? Vícios ou virtudes é do Espírito que nós trazemos de outras reencarnações. Vamos pegar as virtudes melhores. Eu não vou conseguir ser um espírito perfeito. Mas ninguém está falando isso porque não vai, né? Ninguém. Mas vamos fazer isso. No item. Desencarnei. Mas eu só fiz 2. Ótimo, fez 2. Mas não fez, não deixou de fazer. Então, vamos pensar nesse sentido. E esses vícios trazemos de lá atrás também. E a oportunidade de tirar esses vícios é através do aprendizado do quê? Do Evangelho de Cristo. Se nós gostamos, aceitamos a doutrina espírita, viemos aqui hoje, não foi de graça. Foi para mais um pascal deles, para ver se a gente entende o que estamos falando. Toda pessoa que vem aqui ou em qualquer casa espírita fazer um evangelho, palestra, enfim, já vem a Carlota, todo mundo falava de reforma íntima. Pois é. Os 27 capítulos que estão lá, tirando as orações, que nada não deixa de ser também, são para a nossa reformação. É um instrumento que Cristo nos deu para nós caminharmos um pouco melhor. Então, gente, aproveite a fresta que está abrindo dentro de você, enquanto espírito. Deixe essa claridade que os benfeitores nos trazem de forma melhor.
Se possível, abra mais um buraquinho, mais dois, mais três nessa parede, para que essa luminosidade entre normalmente para nós. E se possível, aumente o máximo, porque é nesse sentido que o Evangelho fala, tá? Que a gente só permanece vicioso se quer. Nós podemos não ser tão viciosos nos hábitos encarnatórios que a gente tem. E não vamos acrescentar mais nesta bagagem. Já chega que nós já estamos tendo essa oportunidade. Tá? Por isso, vamos aproveitar para modificar o nosso espírito. É a oportunidade. Vamos ter outras, vamos quando? Não sei. Quando? Não sei de nada. Ninguém sabe de nada. Não é por acaso que nós temos. Tá? Então vamos fazer o nosso máximo para que esses velhos hábitos sejam acrescentados de novos hábitos para a gente poder caminhar numa nossa evolução segurada nas duas mãos dessa espiritualidade que nos carrega. Temos dificuldades, temos os nossos shows, temos os nossos confortos. Aquilo que eu falei, eu também tenho. Eu sou melhor que ele. Mas vamos aproveitar esta reencarnação para a gente ser um pouquinho melhor. Que os nossos irmãos desencarnados também aproveitem a oportunidade da mensagem do Evangelho para se reconstruir e voltar de novo naquilo que é o propósito do nosso Senhor. Nós agradecemos imensamente